O povoado de Campinas surgiu em 1810. Começamos agora uma série de reportagens, Jornal do Meio-Dia, mostrando aí o seu bairro. Campinas depois virou um município no início do século XIX, por último um bairro de Goiânia. De lá para cá, a antiga Campininha das Flores passou por muitas e muitas transformações, de pioneira da nova capital do estado de Goiás até o bairro do Comércio. Campinas mantém uma rica história em seus moradores e construções. E o repórter Elias Júnior inaugura agora o nosso quadro Bairro e Suas Histórias. No cruzamento das ruas Senador Moraes Filho e Sergipe, uma casa quase que centenária. Erguidas em 1929, as paredes que ainda estão de pé são de um tempo em que a Campininha das Flores gozava o prestígio de município. Campinas veio a se tornar um bairro de Goiânia nos anos de 1930, quando a nova capital do estado foi inaugurada. Mas até isso acontecer, muita água já havia passado por debaixo da ponte. Tudo começou em 1810, com o surgimento de um povoado. Anos mais tarde, ele se tornou Arraial Vila e em 1907 ganhou status de município emancipado. A Maria Benedita nasceu em Campinas, em 1936. Ela recorda do tempo em que as crianças brincavam pelas ruas do bairro. Essa rua aqui tinha muita criança, mas muita criança. Então brincava com os meus filhos aqui dentro do alpendre. E aquelas crianças, tudo até hoje, me cumprimenta, faz questão de vir aqui me cumprimentar no Natal. O Edgar, hoje com 67 anos de idade, era uma daquelas crianças. Além de brincar pelas ruas, ele gostava de frequentar a Praça Joaquim Lúcio. Na nossa infância, isso aqui era uma maravilha, né? A gente, final de tarde, a banda vinha para cá tocar, a banda da paróquia, nas retretas, e nós ficávamos por aqui correndo, crianças, né? E os rapazes, as moças por aqui, tudo, os pais também vinham aqui, então era um final de tarde muito saudável, muito agradável, né? Logo depois veio a Fonte Luminosa, também era muito bonita, né? E hoje eu vejo assim, eu olho a praça, parece que o pessoal não valoriza muito, mas, como se diz, foi excelente essa recuperação do nosso coreto, mas aqui precisava um pouquinho mais de cuidar melhor dessa praça, né? De frente para a Praça Joaquim Lúcio está um prédio que faz parte do Patrimônio Histórico Nacional, o antigo Palace Hotel, lugar que hoje abriga os mais de 23 mil livros da Biblioteca Municipal Cora Coralina. E por falar em acervo, o maior acervo fotográfico da história de Goiânia foi construído, clique por clique, por um famoso fotógrafo que morava em Campinas, Hélio de Oliveira, o esposo da Maria Benedita. Esses registros históricos da Igreja Matriz, um dos cartões postais de Campinas, foi ele quem fez. E bem pertinho da igreja, tem mais história viva da nossa Campininha. Olha a foto desse prédio que foi construído na década de 1940. O Edgar também tem história para contar sobre o lugar que se tornou o Centro Cultural Gustav Ritter. Aqui era a casa dos padres redentoristas. Eles ficavam aí, tinha alguns que usavam até como trânsito, né? E, então eles tinham esse apoio aqui à casa dos padres redentoristas. E o que é interessante aqui, naquela varanda que vocês estão vendo lá, na época de Sexta-feira da Paixão, a cantora, né, cantava
mostrava o rosto de Cristo ali, que seria representando o Santo Sudário, né? Então, tinha uma multidão apreciando a cantoria dela lá, a gente chamava de Verônica. E era muito interessante, ela ia mostrando o Santo Sudário, né? E as pessoas todas contritas, prestando atenção naquela música que ela cantava naquela varanda. E interessante que agora virou uma casa de música, né? Muito interessante isso. Essas imagens falam de uma paixão antiga que passa por gerações. O Atlético Clube Goianiense. O Gilson é um desses apaixonados. Olha, essa é uma história que está interligada assim à própria alma da gente. Quando eu cheguei do interior para cá, em 1960 e pouquinho, esse estádio aqui era cercado por uma cerquinha de madeira. A minha primeira morada foi aqui atrás ali do Colégio Santa Clara, com o Valfrides Cabral, que também foi presidente aqui. Então isso aqui significa para mim uma história não só do Atlético aqui de Campinas, mas familiar. Todos os meus filhos, 7 filhos, 11 netos, uma família muito grande, são todos atleticanos. Isso aqui representa uma glória aqui, uma coisa incomensurável. Cada imagem, uma história. O filho do fotógrafo Hélio de Oliveira Júnior, ressalta a importância do acervo que retrata a evolução de Campinas no passar dos anos. Para a história de Campinas, esse acervo ele tem uma importância muito grande, porque ele retrata todos os aspectos de Campinas, desde aspectos sociais, políticos, vistas e com evolução ao longo dos anos. A evolução do bairro de Campinas ao longo dos anos. Como a Avenida 24 de Outubro, as outras avenidas que hoje perderam um pouco daquela característica residencial e passaram a ter esse supercomércio, virou uma área supercomercial. Inclusive com afastamento de várias famílias campineiras antigas da nossa Campininha. Na Avenida São Paulo, esquina com a Rua Benjamin Constant, um outro belíssimo cartão postal, o Mercado de Campinas. O Mercado de Campinas foi inaugurado em 1954 para atender moradores de Campinas e de bairros vizinhos. Inicialmente, eram comercializados gêneros alimentícios, mas com o passar do tempo, por uma necessidade comercial, os permissionários foram mudando os seus ramos de atividade. A 24 de outubro é a grande âncora de Campinas, né? Que daqui começou, tanto que tem até o nome do aniversário de Goiânia. 24 de outubro, e que tem um mix variado de produtos, é o grande varejo, temos aqui ruas segmentadas, o comércio das noivas, né, de roupas de festa, na verdade, equipamentos para máquina, armarinhos, uma via só exclusiva de agronegócio, que é a nossa Castelo Branco, enfim, Campinas, hoje as pessoas gostam de vir aqui devido à facilidade que o comércio oferece, né, ruas segmentadas, com produtos bem variados, e assim, é mágico. Não há uma pessoa que não gosta de vir a Campinas para poder consumir. Quem também faz parte da história de Campinas é a TV Serra Dourada. De 1989, ano que foi inaugurada, até 2002, a nossa sede ficava na Rua Pouso Alto. A história de Campinas se mistura com a nossa história. História do goianiense que passa olhando de dentro do ônibus, que cruza a Campininha pelo eixo Anhanguera. História de quem vem comprar, vender, passear, estudar, empreender, de quem mora aqui. Campinas é um bairro maravilhoso, de gente honesta, de gente simples, humilde.
É maravilhoso trabalhar aqui com esse pessoal. Campinas é maravilhosa, é tudo, né? Eu vivo, respiro Campinas. Campinas, para mim, outro dia eles falando para mim, se eu fosse você, vendia essa casa e ia para um apartamento. Eu falei, daqui é só pro Santana. Só. E eu gosto demais de Campinas.